Continuando o estudo da estatística, vamos agora para a representação gráfica. Os dados e as informações de um estudo estatístico podem ser representados em gráfico. Agora vamos estudar os principais tipos de gráficos. O número 1, que é o gráfico de barras. Em um gráfico de barras, os dados de uma pesquisa são representados por retângulos paralelos, horizontais ou verticais, todos de mesma largura e comprimento proporcional aos valores apresentados. Esse tipo de gráfico permite uma rápida exploração visual e uma comparação entre a variável em estudo e suas frequências. O gráfico de barras verticais é também chamado de gráfico de colunas. Olha, o gráfico de barras são esse. Eu tenho esse aqui, o gráfico 1, que é o gráfico de barras horizontais. Olha aqui, olha. Porque as barras elas estão aqui deitadas, olha. Veja. Aí as barras são chamadas de horizontais. E aqui embaixo eu tenho o gráfico de barras vertical, porque as barras elas estão aqui em pé. Então, esse primeiro tipo de gráfico é o gráfico de barras, em que as barras são retângulos. Olha, aqui é um retângulo, aqui é outro retângulo. Olha. Aqui, veja aqui, olha, outro retângulozinho, outro retângulo, mais um e assim por diante. E essas barras elas podem ser em pé, vertical ou deitada, horizontal. E elas têm a mesma largurinha, veja, essas barras. Agora, o tamanho dela é diferente, porque vai ser de acordo com os números que eu estou estudando, de acordo com os dados que eu estou estudando. Então, vamos fazer a análise de um gráfico, veja. Aí, um gráfico, eu tenho aqui dados, aqui, é como se fosse o eixo cartesiano, olha. Aqui no eixo X, e aqui eu tenho, o eixo Y, e aqui é o eixo X do gráfico, veja. Aqui é o eixo X, e aqui é o eixo Y. Aqui também, olha, é como se fosse aqui, olha, essa linha aqui fosse o eixo Y, e aqui como se eu tivesse o eixo X. Aí fazendo análise, de que gráfico é esse, olha? Esse gráfico cada gráfico representa uma coisa, representa um estudo. Número de nascimento em 3 hospitais. Então, a análise foi o que? O estudo foi em 3 hospitais e ele analisou o que? A quantidade de nascimentos. Aí aqui ele analisou o hospital A, o hospital B e o hospital C. E aqui ficou a quantidade no outro eixo. 0, 50, 100, 150 e 200. Então vejam, no hospital A nasceram 200 crianças. Aqui é 200, não sei se vocês estão vendo. Nasceram 200 crianças. No hospital B, vindo aqui para o gráfico, a gente vê que nasceram 150. No hospital C, a gente observa aqui, o valor não foi exato, mas a gente observa aqui que foi mais ou menos umas 125 crianças, aqui, olha, no hospital C. Umas 125 crianças. Aqui esse gráfico, o que ele representa? É o desempenho em matemática dos alunos. Aí aqui, olha, essa barra vertical representa o número, os alunos que são ruins em matemática, aqui os alunos que são regular, os alunos bons e os alunos ótimos. Cada gráfico, cada barra tem um significado. Aí ele também usou a cor, olha. Veja, ao invés de tanto ele colocou o nome aqui, como ele colocou pela cor. Essa cor cinza aqui, meio rosinha, é ruim. Essa cor azul, olha, tá regular. Essa cor vermelha, bom. E essa cor verde, ele colocou ótima. Então, tanto ele pode colocar o nome aqui, como ele pode colocar através de cores. E aqui a quantidade de alunos, olha, foi analisado de 0 até 30 alunos. Aí nós temos
Ruim em matemática, desses 30 alunos, 15% são ruins. 25% dos alunos é regular, 35% dos alunos é bom e 25% é ótimo. Então, o gráfico me deu todas essas informações. O segundo gráfico que nós temos aqui é o gráfico de setor. Também conhecido como gráfico de pizza, é o círculo dividido em partes, cada parte chama de setores, cujo ângulo central, que define o setor, é proporcional à frequência absoluta ou relativa. Esse tipo de gráfico é muito utilizado quando queremos comparar visualmente quantos dos dados apresentados por um setor ocupam do total de dados obtidos. Então, aqui o gráfico de pizza, porque ele é redondinho, aí cada fatia da pizza, né, olha, cada pedaço desse a gente pode chamar de setor. Cada pedaço a gente chama de setor. Aí ele utilizou as cores, nesse caso aqui foi utilizado as cores para representar, olha. Esse gráfico está estudando o quê? A preferência por filmes. Cada gráfico estuda uma coisa. A preferência por filmes de alunos do terceiro ano. Aí, olha, azulzinho é quem gosta de comédia. Aí o azulzinho é esse aqui. Aí 25,7% dos alunos gostam de comédia. Esse rosinha é o romance. Aí o romance está aqui, eu tenho que ir pela cor. 14,3% dos alunos gostam de romance. Esse amarelinho é ação, está aqui. Quantos alunos gostam de ação? 34,3%. De terror, quantos alunos gostam de terror? Qual é a porcentagem? 20% dos alunos gostam de terror. E de drama, quantos alunos? Aqui é drama, eu vou para a cor. 5,7% dos alunos gostam de drama. Então, esse é o gráfico de pizza ou gráfico de setor. Veja que cada gráfico ele traz uma informação. Agora vamos para o gráfico de linhas. O gráfico de linhas é usado geralmente para identificar tendências de aumento ou diminuição de valores numéricos de uma variável em determinado período. Ele também é conhecido como gráfico de segmento. Então, aqui está o gráfico de linhas ou de segmento. Ele é usado para fazer uma comparação, né? Quando os dados estão sobe, desce, né? Sobe, desce, aumenta, diminui. Aí eu uso esse gráfico de linhas, porque com a linha eu posso colocar, né? Onde está aumentando, quando foi que diminuiu. Que é esse caso aqui. Aqui foi analisado o consumo de energia nos últimos 7 meses. Consumo de energia. Aí aqui nós temos, olha, nesse eixo aqui fica o consumo em quilowatts ou quilowatts, não sei qual é a pronúncia correta, mas chamado de quilowatts. Veja aqui, o consumo em quilowatts hora, aí eu tenho 50, 100, 150, 200, 250 e 300 quilowatts. E aqui, aí eu vou analisar o mês de março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Olha, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Então, vai ser a análise do consumo de energia durante os 7 meses. Aí a gente observa, no mês de março, o consumo foi aqui, olha, 80 quilowatts. Aí no mês de abril o consumo caiu. Veja que a reta representa bem, caiu para 40 kW em abril. No mês de maio ele subiu de novo para 80, subiu para 80. No mês de junho o consumo subiu mais, pessoal, para 110 kW. Quando foi em julho ele subiu mais ainda, foi para 180. Em agosto ele caiu, olha, para 120, olha, caiu.
e em setembro ele subiu muito, subiu para 240. Então aqui eu sei qual foi o mês que gastou mais energia, o mês que gastou menos. Qual foi o mês que gastou mais? Foi o mês de setembro. O mês que gastou menos foi o mês de abril, que só foi 40. E no primeiro mês de estudo, quanto foi que gastou? 80 kW. Se vocês quiserem saber se a quantidade de quilowatts, né? Se é muito, se é pouca, 100, 200, 300, vocês analisem uma conta da casa de vocês. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu gasto em torno de 200 kW de energia por mês. Aí analisem a conta de vocês para ver quantos. Então, observe que o gráfico me deu esse consumo nos últimos 7 meses. Então, por isso que ele disse aqui, ó, o gráfico de linhas é usado geralmente para identificar tendências de aumento, ó, ou diminuição. E realmente a gente pelo gráfico a gente vê que diminui, depois aumenta, depois diminuiu e depois aumentou. O quarto gráfico é o gráfico pictórico. Os gráficos pictóricos ou pictogramas são formados por imagens relacionadas ao tema do gráfico e representam. Vou pegar aqui outra folha. E representam a intensidade de uma informação, fornecendo uma visão geral de uma pesquisa. Então, o gráfico pictórico é aquele que usa desenhos. O desenho de acordo com o tema. Aí aqui eu tenho, olha. Esse gráfico aqui está estudando o quê? O ranking da produção do leite em milhões de litros. Em milhões de litros. Aí nós temos aqui qual é a produção no Brasil, depois a produção no estado de Minas Gerais, a produção no Rio Grande do Sul, a produção no Paraná, em Goiás e em Santa Catarina, aqui em milhões de litros. Observe que ele usou o desenho. Se ele está trabalhando com litro de leite, ele colocou aqui, esse desenho é um baldinho de leite, pessoal. Veja, aqui é um baldinho de leite. Tá vendo? Interessante. Então, o gráfico pictórico é esse que ele disse, olha. Os gráficos pictóricos ou pictogramas são formados por imagens relacionadas ou temas do gráfico e representam a intensidade. Então aqui, olha, Minas Gerais produz 8,9 milhões de litros, Rio Grande do Sul produz 4,5 milhões, Paraná 4,4 milhões, Goiás 3 milhões, Santa Catarina 3 milhões. Observe, quem produziu mais tem mais baldinho, olha. Minas Gerais teve mais baldinho, depois Rio Grande do Sul, depois Paraná e Goiás teve a mesma quantidade de baldes, porque os dois produzem 3 milhões. Então, o gráfico pictórico é esse, usa as imagens relacionadas ao tema para representar a quantidade. Aí, observe que esse gráfico tem aqui a legenda, que ele foi feito pelo IBGE, no ano de 2017. Esse gráfico trouxe a fonte de quem foi que fez ele, né? Qual foi a instituição que fez o estudo sobre a quantidade de leite produzida no Brasil. E agora nós temos aqui o histograma. O histograma ele é bem parecido com um gráfico de barras, veja. Bem parecido, tem essas barras verticais. E aqui são retângulos. Só que, nesse caso do histograma, ele vai trabalhar com intervalos. Vamos ver aqui. É uma representação gráfica semelhante ao gráfico de barras, mas é usado quando se quer representar valores de uma variável agrupados em intervalos. Esse gráfico aqui, ele faz a avaliação em história. Aí aqui tenho
o número de alunos. Não, aqui é o número de. O número de alunos fica aqui, porque ficou bem pequenininho, né? O número de alunos está aqui. E aqui eu tenho a avaliação. Quase não sai, né? Aqui é o intervalo de notas. Olha. Intervalo de notas. O intervalo de notas fica nesse eixo. E esse eixo aqui é o número de alunos. Olha. Número de alunos. Porque na hora que imprimiu ficou ruim. Então aqui eu tenho, olha, de 0 até 20 alunos. Aí eu represento nessa parte aqui, de 0 a 2. As notas de 0 a 2. Aí eu quero saber quantos alunos tiraram de 0 a 2. Olha, de 0 a 2 pontos. Aí eu tenho que foram 2 alunos, olha, pelo gráfico. De 0 até 2 foram 2 alunos que tirou essa nota. De 2,1 até 4, quantos alunos foram? Aí eu tenho aqui que foram 4 alunos. De 4,1 até 6, quantos alunos? 8 alunos. De 6,1 até de 6,1 até 8. De 6,1 até 8, quantos alunos? 12. E de 8,1 até 10, quantos alunos foram que tiraram a nota de 8,1 até 10? Olhando aqui pelo gráfico, foram 8 alunos. Observe que aqui eu peguei um intervalo. Eu peguei as notas de 2,1 até 4. Peguei vários alunos. Por isso que que ele é chamado de histograma. Olha, é uma representação gráfica semelhante ao gráfico de barras, mas é usado quando se quer representar valores de uma variável agrupados em intervalos. Porque aqui eu peguei foi o intervalo todo. Então, com isso, a gente estudou os 5 tipos de gráficos, não foi? Então, está aqui o estudo dos 5 tipos de gráfico que nós vamos estudar em estatística. Quando a gente for fazendo as questões, vocês vão se familiarizando mais com essa representação de gráfico e vão também passar a fazer a análise destes gráficos. Assistam, estudem pelo livro, né? Leiam o material do livro também, para vocês enriquecerem o conhecimento.